Olá, meus amigos. Gostaria de fazer aqui um breve comentário sobre os protestos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo em função do assassinato do ex-segurança negro George Floyd. Todos nós vimos a repercussão pela televisão, pela imprensa, e é revoltante ver aquela cena do policial com o joelho no pescoço, matando, asfixiado aquele negro que era tão querido na sua comunidade. Mas esta situação que revela o racismo nos Estados Unidos também tem que nos trazer a reflexão sobre a condição dos negros aqui no Brasil. Também nós temos que nos indignar com o racismo que existe e muitas vezes de forma camuflada no nosso país e que tem ceifado a vida de muitos negros e negras. Para vocês terem uma ideia como é grave essa situação, nos últimos 5 anos, 250 mil negros foram assassinados no nosso país. Ou seja, 75% de todos os homicídios praticados são contra pessoas negras. Isso revela, de fato, que as pessoas negras são vítimas do racismo, do preconceito. E é importante a gente também fazer uma reflexão sobre o racismo estrutural. As pessoas negras no Brasil, elas estão em desvantagem em todos os indicadores sociais, na questão do emprego, do salário, das oportunidades na área da educação. Veja bem, quando nós separamos a população negra da branca, nós vamos verificar que os negros recebem os menores salários, que os negros são as maiores vítimas de violência, são a maioria na população carcerária, também tem desvantagens em relação ao tempo de escolaridade. Enfim, nós temos que superar essa condição de desigualdade racial que existe no Brasil. Então, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos e que está gerando protestos todos os dias da população saindo às ruas, também tem que acender em nós a chama da indignação em relação às condições dos negros no Brasil. A luta pela igualdade racial é uma luta que tem que fazer parte do nosso cotidiano enquanto cidadãos. Nós temos que defender a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e não vai haver democracia plena no Brasil sem a igualdade racial. Então, que a morte do George Floyd também nos inspire a lutar contra o racismo que todos os dias tira a vida de homens e mulheres negros aqui no nosso país. Que haja verdadeira igualdade racial e fraternidade entre nós, brasileiros e brasileiras. Muito obrigado.